Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso mini curso gratuito de interpretação do eletrocardiograma normal, edição 2021 aqui do CardioSite. Eu me chamo Anderson Luiz e dando continuidade ao nosso mini curso de ECG normal, chegamos à nossa terceira videoaula, onde a gente vai ver aí a teoria do dipolo elétrico, tanto na despolarização quanto na repolarização. A gente já viu aí a eletrofisiologia da célula cardíaca, vimos também como realizar eletrocardiograma colocando cabos e eletrodos nas posições corretas, Isso aí é muito importante porque toda vez que a gente for realizar um eletrocardiograma, os cabos e eletrodos eles precisam estar nas suas posições corretas, tá? E nesta videoaula a gente vai ver aí a teoria do dipolo elétrico, tá? Muito bem, a célula em repouso, a gente já viu que a célula cardíaca em repouso ela é carregada positivamente do lado de fora e negativamente do lado de dentro, exatamente pelo fato de que existem mais íons do lado de fora da célula do que do lado de dentro. Isso gera aí uma diferença de potencial elétrico, que na célula miocárdica a gente já viu que fica aí em torno de menos 90 milivolts, tá? Só que quando o estímulo, ele chega à célula cardíaca, abrem-se os canais de sódio, ocorre um influxo grande, do íon sódio para dentro da célula e a gente vai ter o quê? Vai ter uma inversão da polaridade, A gente vai chegar ao chamado potencial de ação, E aí, momentaneamente, a célula ela vai ficar carregada positivamente do lado de dentro e negativamente do lado de fora. E o potencial de ação, ele segue aí, despolarizando, a célula miocárdica, mas ao mesmo tempo em que está despolarizando, que segue aí a despolarização, segue o quê? A repolarização. A gente viu aí que na membrana celular tem a chamada bomba de sódio e potássio que vai pegar esse sódio e vai jogar ele para fora da célula, fazendo aí que a célula retorne ao seu potencial de repouso, ou seja, que fique carregada positivamente do lado de fora e negativamente do lado de dentro, a chamada aí repolarização. Então, na medida que segue a despolarização, segue o quê? Segue a repolarização, tá? E aí, a gente precisa falar um pouco do chamado vetor dipolo. O que é o vetor dipolo? O vetor dipolo é quando a gente tem uma carga negativa e uma carga positiva, separadas por uma determinada distância, tá? Então a gente vai ter na cauda do vetor a carga negativa e na extremidade a carga positiva, ou seja, o vetor dipolo ele sempre vai apontar da carga negativa para a carga positiva, tá? Então isso aí que é o vetor dipolo, tá? Então perceba aqui uma coisa, que quando a célula se despolariza, a gente já viu, na despolarização há uma inversão momentânea da polaridade da membrana celular, E aí a célula ela passa a ficar carregada positivamente do lado de dentro, negativamente do lado de fora, e aí segue a despolarização, tá? Mas aqui, enquanto não despolarizou essa parte aqui, perceba que a gente tem o quê? A gente tem a formação de um vetor dipolo. Por quê? Porque a gente tem aí uma carga negativa e uma carga positiva separada por uma distância, Então aqui a gente tem a formação do vetor dipolo. E esse vetor dipolo ele sempre vai apontar da carga negativa para a carga positiva, tá? E aí imagine que a gente tem aqui uma derivação observadora, um eletrodo, eletrocardiográfico de registro, tá? E aí ele vai enxergar esse vetor se aproximando, e ocorrerá o quê? A inscrição de uma deflexão positiva, tá? Então toda vez que um eletrodo de registro eletrocardiográfico enxergar um vetor se aproximando dele, ele vai inscrever no papel o quê? Uma deflexão positiva, uma onda positiva, tá? E aqui embaixo, a gente já começa a ter repolarização. Então perceba, a célula segue se despolarizando aqui, mas ela já começa a se repolarizar desse lado, tá? E aí, na repolarização, a gente também tem a formação de um vetor dipolo. Só que esse vetor dipolo agora ele vai apontar, no sentido contrário, Por quê? Porque ele aponta sempre da carga negativa para a carga positiva, Lembra? A carga negativa fica na cauda do vetor e a carga positiva fica na extremidade. Então aqui ele vai estar o quê? Apontando no sentido contrário. Então, essa derivação observadora, esse eletrodo aqui do lado de fora, vai enxergar esse vetor o quê? Se afastando. E aí ele vai escrever uma deflexão negativa, tá?
Então qual é aí a grande mensagem desse slide? Toda vez que um eletrodo de registro enxergar o vetor se aproximando dele, ele vai inscrever uma deflexão positiva. E toda vez que ele enxergar, né, o vetor se afastando dele, ele vai vai inscrever uma deflexão negativa, tá? Então essa aí é a grande mensagem desse slide, né? E a amplitude da deflexão, né, seja essa deflexão positiva ou negativa, a amplitude dela é proporcional à direção do vetor em relação à derivação observadora, ou seja, em relação ao eletrodo de registro eletrocardiográfico, tá? Podendo não ocorrer deflexão nenhuma, tá? Ou seja, ter uma linha isoelétrica, né? Isso aí pode ocorrer em duas situações. Ou quando o vetor ele está perpendicular à derivação observadora, seja para cima ou para baixo, mas estando perpendicular à derivação, né? Não haverá aí registro de deflexão, né? Haverá apenas uma linha isoelétrica, tá? Então essa é uma situação, ou seja, o vetor está perpendicular à derivação observadora, ou ainda quando a célula está no seu repouso elétrico, porque no repouso elétrico não tem formação de vetor dipolo, tá? Então aqui, né, um exemplo, perceba aqui, a gente tem, né, uma derivação observadora que enxerga esse vetor dipolo se aproximando, né? Então o vetor dipolo ele sempre vai apontar da carga negativa para a carga positiva. Então ele está o quê? Se aproximando. Está no mesmo sentido e na mesma direção da derivação observadora. Se está no mesmo sentido e direção, haverá o quê? Haverá o registro de uma deflexão positiva. Só que o registro dessa deflexão será na amplitude máxima. Por que na amplitude máxima? Porque esse vetor está na mesma direção e no mesmo sentido, tá certo? Aqui no exemplo abaixo a gente tem também um vetor dipolo, né? A gente tem aqui uma carga negativa na cauda e uma carga positiva aqui na extremidade, né? Esse vetor ele também está se aproximando da derivação observadora, né? Está no mesmo sentido da derivação observadora. No entanto, está o quê? Na direção oblíqua, né? E se ele está numa direção oblíqua, né, ele também vai registrar uma deflexão positiva, porque está no mesmo sentido, ou seja, está se aproximando da derivação observadora. Só que como está na direção oblíqua, a amplitude de registro vai ser menor, tá? Então toda vez que estiver na mesma direção e sentido, a amplitude da deflexão vai ser máxima. Toda vez que estiver na direção oblíqua, a amplitude, né, de registro vai ser menor, tá? Então aqui nesse slide, né, eu trago aí um exemplo bem claro, né, para você entender o que eu quero dizer, tá? Então perceba aqui, esse vetor, né, ele está se aproximando da derivação observadora, tá? Tá no mesmo sentido e direção. Então a gente já viu, né, que está se aproximando, então haverá uma deflexão positiva de amplitude máxima, por quê? Porque está na mesma direção, tá? Aqui esse vetor ele também está se aproximando desta derivação, né, deste eletrodo de registro, tá? Está se aproximando. Se está se aproximando, né, haverá uma deflexão positiva. No entanto, a direção está o quê? Está oblíqua. Como a direção está oblíqua, a amplitude vai ser o quê? Vai ser menor, né? Vai ser um registro positivo porque está se aproximando, mas vai ser de amplitude menor porque está em direção oblíqua. Aqui no caso, esse vetor aqui ele está apontando, né, para baixo, né? Ou seja, está perpendicular à derivação observadora. E a gente já viu, toda vez, né, que um vetor estiver perpendicular à derivação observadora, não haverá registro de deflexão, nem positiva nem negativa, haverá uma linha isoelétrica, né? São aquelas duas situações, né, em que não há registro de deflexão, ou quando o vetor está perpendicular ou quando a célula está no seu repouso elétrico, né? Então aqui está perpendicular à derivação, então haverá um registro de uma linha isoelétrica. Nesse caso aqui, esse vetor aqui, né, está na mesma direção da derivação observadora, no entanto está se afastando, ou seja, está no sentido contrário, né? Mas como ele está na mesma direção, desculpa, né, perceba que a deflexão ela vai ser negativa, porque está se afastando, mas vai ser o quê? Uma deflexão de amplitude máxima. Por quê? Porque está na mesma direção da derivação observadora, tá? Então, repetindo, esse vetor está se afastando da derivação, então a onda, né, de deflexão vai ser negativa. No entanto, a amplitude vai ser máxima, por quê? Porque
este vetor está na mesma direção, tá? Perceba que neste outro exemplo aqui, a gente também tem, né, um vetor se afastando da derivação, né? Ou seja, está no sentido contrário, tá? No entanto, a direção, ela é o quê? Ela é oblíqua, né? Então, se está se afastando, mas está se afastando em direção oblíqua, o registro vai ser uma deflexão negativa, só que uma amplitude de onda, o quê? Menor, tá certo? E aqui, né, a gente tem um vetor apontando para cima, ou seja, está perpendicular à derivação observadora. Se está perpendicular, não há registro de deflexão, né? E aí se inscreve uma linha isoelétrica, tá certo? Muito bem. É importante que você entenda aí a sequência temporal, né, de ativação do coração, tá? Então a gente já viu lá, né, que tudo começa onde? Começa lá no nó sinusal, que fica no teto do átrio direito, né? Então o nó sinusal se despolariza, aí os átrios, né, em sequência se despolarizam, né? Depois da despolarização atrial, claro, tudo que se despolariza tem que se repolarizar. Então ocorre a despolarização atrial e depois a repolarização atrial, tá? O estímulo ele chega aqui no nó atrioventricular, né? O nó atrioventricular ele desacelera, né, a velocidade de condução desse estímulo, né, para dar tempo exatamente dos átrios se esvaziarem e os ventrículos se encherem, né? Em seguida, né, ocorre o quê? A despolarização ventricular. O estímulo passa aqui para os ventrículos, né? E aí ocorre a despolarização ventricular e aí depois, né, a repolarização, tá certo? Então é importante que você entenda isso, né? Essa sequência, né? Despolarização do nó sinusal, depois despolarização atrial, repolarização atrial, depois despolarização ventricular e repolarização ventricular, tá? E aí, durante a ativação, né, do coração, essa ativação que a gente acabou de ver, a formação de diversos vetores, né? Vetores aí de despolarização e repolarização, tanto atriais quanto ventriculares, tá? Não tem como registrar tudo isso, mas tem como registrar a resultante vetorial. O que é resultante vetorial? Quando a gente tem um vetor apontando para uma direção e o outro vetor apontando para outra direção, a gente vai ter o quê? Uma resultante, a gente pode tirar aí a resultante vetorial. Então aqui a gente vai trabalhar sempre com o quê? Com resultante vetorial. Então perceba aqui, né, que na despolarização atrial, que ela é representada pela onda P do eletrocardiograma. Então a onda P do eletrocardiograma, ela representa a despolarização atrial. Então perceba, quando tem a despolarização atrial, né, primeiro a gente tem o quê? A despolarização do nó sinusal, né, e em seguida a despolarização dos átrios, né, do átrio direito e do átrio esquerdo, tá? Então perceba aqui que o átrio direito ele tem o quê? Uma disposição vertical, né? Então a despolarização do átrio direito vai ocorrer o quê? Vai ocorrer de cima para baixo, tá? E aí, o que acontece? O nó atrioventricular, ele está um pouquinho à frente, né, do átrio direito. Então o átrio direito ele vai se despolarizar de cima para baixo e de trás para frente. Então esse vetor de despolarização do átrio direito, ele vai apontar de cima para baixo, né, e de trás para frente, tá? Já do átrio esquerdo, né, lembra que o átrio esquerdo é a câmara mais posterior que a gente tem no coração. Então a despolarização do átrio esquerdo vai ocorrer o quê? Da direita para a esquerda, né, e da frente para trás, tá? Então a despolarização do átrio esquerdo ocorre como? Ocorre da direita para a esquerda, né, e da frente para trás. Por quê? Porque o átrio esquerdo é a câmara mais posterior, ela está lá atrás. Então a despolarização vai ocorrer, né, da frente para trás, tá? E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter a resultante vetorial da despolarização dos átrios, né? Então a gente tem um vetor aqui de despolarização do átrio direito e a gente tem aqui um outro vetor de despolarização do átrio esquerdo, tá? E a resultante vetorial, né, ela vai apontar de cima para baixo, da direita para a esquerda, né, podendo estar um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás, tá? Então eu vou repetir. A resultante vetorial da despolarização atrial, né, do átrio direito e do átrio esquerdo, a resultante, ela vai apontar de cima para baixo, da direita para a esquerda, podendo estar apontado um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás, tá? Então essa aí vai ser, né, a resultante de despolarização dos átrios, tá? Então perceba aqui, né, que a gente tem,
né, uma derivação aqui, né, enxergando a despolarização dos átrios, né? E aí a gente já viu, né, que a despolarização atrial ela é representada pela onda P, né, do eletrocardiograma, tá? Então a onda P do eletrocardiograma aqui representa a despolarização dos átrios, né? Mas aí como o átrio direito ele inicia, né, a despolarização antes do átrio esquerdo, a gente vai ter aqui o começo da onda P, né, vai representar o quê? A despolarização atrial direita, né? Exatamente porque o nó sinusal está no átrio direito. Então o início da onda P representa a despolarização do átrio direito, enquanto o final da onda P representa o quê? A despolarização do átrio esquerdo. E é claro que a gente vai ter aí uma interseção, né? A gente vai ter uma interseção que vai representar o quê? A despolarização atrial direita e atrial esquerda ao mesmo tempo, tá? Mas é importante aí que você entenda, né, que a onda P, né, a resultante de despolarização atrial, né, ela vai estar apontando de cima para baixo, da direita para a esquerda, podendo estar um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás, tá certo? Muito bem. Imagine agora o seguinte, imagine, né, que essa derivação aqui, né, está enxergando esse vetor de despolarização atrial se aproximando. Então vai fazer o quê? O registro de uma onda positiva. Então a onda P aí ela vai ser o quê? Vai ser positiva. Por quê? Por quê? Porque a derivação está enxergando o vetor, né, de despolarização atrial se aproximando. Então vai escrever uma onda positiva, uma onda P positiva. Agora imagine que essa derivação observadora aqui, esse eletrodo, esteja aqui atrás, né? Esteja lá em cima e atrás. E aí ele vai enxergar o quê? Vai enxergar esse vetor de despolarização atrial se afastando. Então o registro que vai ocorrer vai ser o quê? Uma onda P negativa. Exatamente por quê? Porque está vendo aí, né, a resultante de despolarização atrial se afastando da derivação observadora. Então ocorrerá o quê? Uma onda P negativa, tá certo? Muito bem, então aqui, né, a gente tem as diversas morfologias da onda P, né, porque aí vai depender muito da posição do eletrodo, ou seja, da derivação, né? Então aqui em D2 a gente tem aqui uma onda P positiva, né? Lembrando que o início representa a despolarização do átrio direito e o final a despolarização do átrio esquerdo, tá? Já em V1, né, e na derivação V1, que é uma derivação precordial, né, essa onda P ela vai ser plus-minus, né? O que é uma onda plus-minus? Ela vai ter uma fase positiva e uma fase negativa. Então o início aqui da fase positiva, né, lembra que o início representa a despolarização do átrio direito. E o final aqui, essa fase negativa, vai representar a despolarização do átrio esquerdo, tá? E a depender, claro, né, do tamanho do átrio direito e do átrio esquerdo, né, a onda P ela vai ter aí diferentes morfologias, né? Isso aí a gente vê lá quando a gente fala no nosso curso de ECG, né, nosso curso completo, quando a gente fala das sobrecargas atriais, tá? Nas sobrecargas atriais, a morfologia da onda P, né, ela vai ser diferente da morfologia de uma onda P normal, tá certo? Então, nas sobrecargas atriais, né, a morfologia vai ser aí diferente a depender da sobrecarga, se é sobrecarga de átrio direito ou de sobrecarga de átrio esquerdo, tá? Então aí a gente finalizou, né, esta terceira videoaula, tá? Não esqueça aí de que o material, né, vai estar aqui embaixo na descrição, né, os slides aí desse mini curso de ECG normal, assim como também aí um mini caderno, né, com alguns eletrocardiogramas para você realizar aí o seu treinamento individual, tá? Vai estar aqui embaixo na descrição, tá certo? Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até a próxima.